Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite ao Dr. Leonardo e toda a equipe do Provita por ter me recebido tão bem e me colocar à disposição de vocês, tá certo? Então, a gente já falou bastante coisa hoje sobre câncer de cabeça e pescoço, né? E o meu papel agora é passar para vocês um pouquinho de como é que é a reabilitação desses pacientes que chegam para a gente, digamos assim, às vezes com muitas angústias, e o nosso objetivo sempre é exatamente como o Léo falou agora no final, é realmente darmos a esse paciente uma qualidade de vida e que seja funcional, né? Então, o nosso objetivo é oferecer a esse paciente a melhor maneira, dentro do possível, para que ele possa se alimentar, para que ele possa se comunicar. E aí eu vou tentar passar um pouquinho para vocês da minha experiência. Então, o câncer de cabeça e pescoço, ele compreende algumas regiões bem importantes. E uma angústia que eu vejo muito dos pacientes é porque está visível, né? Então, às vezes, eles chegam com a massa visível e isso acaba deixando eles mais, assim, como é que eu posso dizer? Angustiados mesmo quando a gente pede para indicar uma via alternativa de alimentação, alguma coisa assim. E aí a sonda nasoenteral, ela é visível, e aí às vezes isso acaba levando a uma certa angústia desses pacientes. Então, essa região da cabeça e pescoço, né? Então, a laringe, a cavidade oral, orofaringe, a gente precisa de um trabalho em equipe. E aqui eu falo um trabalho em equipe, sim, que o paciente, ele não só está no centro, como o Dr. Leonardo falou, mas ele também faz parte do processo, né? E de todas as áreas. E isso, sem dúvida, é uma grande... Nós temos lá na UERJ uma equipe, e aí isso faz com que a gente possa desenvolver um trabalho bem bacana, e até focando na interdisciplinaridade, né? Então, por exemplo, a gente às vezes tem um paciente que chega no ambulatório e ele tem a indicação de uma laringectomia, por exemplo, mas ele não quer. A gente já teve paciente aqui que recusou a laringectomia e ele optou pela rádio e pela químio, e ele quis tentar isso antes. Então, o quanto a equipe multiprofissional é importante nesse momento, né, para que a gente possa orientar esse paciente e mostrar para ele as possibilidades e as sequelas do tratamento. E muitas vezes isso faz até com que eles mudem de opinião ou até veem a laringectomia de uma outra forma e acaba aceitando a realização da laringectomia, assim como tem outros casos que os pacientes não aceitam. Então, a equipe é muito importante. E a gente lá tem a grande possibilidade de encaminhar esses pacientes. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que ele já fez todo o tratamento e agora que ele está bem, está com a doença controlada e vem conseguindo se comunicar, teve grandes avanços na terapia, ele voltou a beber. E isso foi exatamente o que o Leonardo falou. Às vezes, o fato até da gente estar com esses pacientes toda semana, em acompanhamento, eles se sentem à vontade para falar das angústias deles. E aí, ele veio, explicou para mim o que estava acontecendo e tal. A família dele, muito presente, vem me ligando, então, às vezes, eles me ligam sem o paciente saber que eles estão me ligando. Então, a esposa me liga e fala, o meu marido voltou a beber, eu estou muito triste, eu estou muito tensa, ele confia muito na senhora, gostaria muito que a senhora pudesse ajudá-lo. E aí eu vou e encaminho para a psicóloga e peço socorro, né? Assim como várias outras áreas, enfim, a nutrição, a gente trabalha lado a lado com a nutrição, a gente discute, então é um trabalho mesmo assim interdisciplinar. Às vezes a gente precisa
indicar, por exemplo, o uso de um espessante, e a gente não pode indicar só o uso de um espessante para o paciente, olha, o senhor precisa de um espessante e pronto. Não, a gente tem que ver se ele vai ter condições de comprar esse espessante. Então, se ele não tem condições de comprar, o que a gente consegue, junto com a nutrição, adaptar para que ele consiga ingerir, por exemplo, uma dieta mais espessada e que ele não tenha tantos custos. Assim como a gente, eu vou mostrar para vocês a parte da reabilitação e de alguns pacientes que a gente consegue, ele não tem condição de comprar uma laringe eletrônica ou uma prótese fonatória. E aí eu vou lá e converso com a assistente social e peço socorro, e ela faz, eu faço um laudo e a gente entra na prefeitura e a gente tenta ver se a prefeitura consegue pagar. A gente tem um caso de um paciente assim lá no hospital, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Então, sem dúvida, o trabalho em equipe é fundamental. E depois que a gente começa a trabalhar em equipe, realmente fica difícil a gente, digamos assim, atuar sozinha, porque a gente sabe o quanto é importante esse paciente ser visto, né, por toda a equipe e ele fazer parte dessa equipe, porque a gente precisa que ele esteja motivado para participar e para, enfim, contribuir na melhora dele. Então, falando só um pouquinho sobre a fonoaudiologia, a fonoaudiologia ela tem uma área que é da área da fono-oncologia, né? Então, não seriam só pacientes de cirurgia de cabeça e pescoço, mas a gente acompanha pacientes que podem vir a ter algum tipo de sequela e que venha a trazer prejuízos, tanto da deglutição, quanto da voz, quanto da motricidade orofacial, audição e linguagem, né? Claro que, focando agora na parte de cirurgia de cabeça e pescoço, o grande grupo, né, de sequelas que a gente pode vir a ter estão relacionadas à disfagia, à disfonia, à motricidade orofacial, à audição só em alguns casos. Então, é importante a gente ver exatamente como o Leonardo explicou. Tem alguns quimioterápicos que podem prejudicar também essa parte da audição. Então, eu tenho sempre, digamos assim, na minha triagem, eu sempre procuro observar como é que o paciente, enfim, não só está se comunicando e volta e meia a gente observa alguns pacientes com queixa de audição e aí a gente encaminha para a audiometria e faz esse acompanhamento paralelo, né? Então, sem dúvida, na região de cabeça e pescoço, a disfagia, ela é o carro-chefe, digamos assim, e é a nossa grande preocupação exatamente por conta das sequelas, das consequências, desculpa, que essa dificuldade de deglutição pode proporcionar, que é o grande receio, que ocorram as aspirações, né? Então, a gente, na nossa triagem, a gente sempre acompanha e avalia essa parte da deglutição. Eu não vou me estender aqui na parte de tratamento, enfim, mas eu acho importante citar, porque na reabilitação a gente tem que considerar isso, né? É um paciente que teve câncer de cabeça e pescoço, mas qual foi o tipo de tratamento que ele foi submetido? Ele fez uma radioterapia antes da cirurgia, ele fez uma radioterapia depois da cirurgia, ele fez rádio combinada com cirurgia, ou ele fez a rádio combinada com a quimioterapia, ou ele fez uma radioterapia exclusiva. Como eu também fico no ambulatório individual dentro do Centro Universitário de Controle do Câncer, que é onde acontece a radioterapia, a gente acaba tendo uma proximidade muito grande desses pacientes durante todo o processo da radioterapia. E, às vezes, eu até falo para eles, olha, passa aqui, eu quero pelo menos ver como é que as coisas estão. Eu vou falar com vocês um pouquinho isso mais para frente. Então, para a reabilitação, para a gente é muito importante saber qual foi o tipo de tratamento e em que momento esse tratamento aconteceu. Então, se a gente for pensar na radioterapia, né, exclusiva ou combinada com a quimioterapia, assim como a cirurgia, a gente sabe que a radioterapia tem algumas reações e a gente vai acompanhar essas reações. Então, assim, eles podem vir a ter algumas reações agudas, como algumas reações tardias. Então, os pacientes podem ter sensação de boca seca, mucosites, perda do paladar, alterações na sensibilidade.
inapetência, muita dor ao deglutir. E durante, como eu estou sempre ali e acompanho os pacientes durante todo o processo da radioterapia, de acordo com essas reações agudas, nós vamos tentando administrar e buscar estratégias para facilitar a deglutição, né, desse paciente. Então, por exemplo, a xerostomia, em alguns casos, essa sensação de boca seca, a gente consegue orientar o uso de uma saliva artificial. E aí, com a saliva artificial, eles sentem e conseguem deglutir melhor. Então, assim, para a gente formar o bolo na boca, a gente não pode estar com a boca seca. Então, às vezes, ter o uso da saliva artificial contribui e muito para o preparo do alimento desses pacientes. Assim como perda do paladar, a gente observa muito os pacientes falarem: eu não estou sentindo gosto, então, para que eu vou comer? Eu não estou conseguindo sentir o gosto. E uma outra coisa que acontece também, às vezes eles não sentem o gosto, e aí eles botam mais sal ou mais açúcar, porque eles não estão sentindo o gosto, eles não estão sentindo o paladar. E aí, imagina, o paciente é hipertenso. Então, assim, é um tipo de trabalho de acompanhamento que é importante a gente fazer não só com o paciente, mas com toda a família. É importante a gente estar sempre orientando a família. Às vezes, quando eu vejo um paciente passar por todo o tratamento sozinho, de vez em quando eu peço, vê se consegue vir com a sua filha, com alguém, em algum momento, para a gente poder ver o que a gente pode estar contribuindo na dinâmica, né, nessa casa. Então, as próprias mucosites, lá no hospital a gente tem a possibilidade de ter a odontologia junto. Então, assim, eles estão fazendo um trabalho muito legal com laser de baixa potência. E aí, isso tem visto, assim, eu já estou há algum tempo lá, e eu lembro que uma época que a odonto não estava tão presente, para hoje em dia, que eles conseguem atender os pacientes todos os dias, eu vejo o quanto a incidência de mucosite diminuiu. Então, assim, como é importante esses pacientes serem acompanhados por todas as especialidades, né? Assim como a questão do perda de peso. Então, a nutrição está sempre presente durante a própria radioterapia. E tem também as reações tardias, como o trismo, que é aquela alteração, né, no movimento, na abertura da boca, fibrose, edema, paralisia. Então, são reações que podem acontecer até 10 anos depois de realizado o tratamento. E nunca esquecendo da disfagia, da alteração da voz e da motricidade orofacial. Então, às vezes, esse paciente ele vai ter as sequelas do tratamento, da rádio e da químio, mas ele já tem uma doença. Então, às vezes, ele já apresenta uma disfagia, uma alteração pela própria doença. E sendo realizado o tratamento, a gente tem que ficar de olho e acompanhar para ver o que a gente pode contribuir para a qualidade de vida desses pacientes. Assim como a cirurgia. Então, assim, como é importante quando os pacientes eles vão para a cirurgia, como é importante a gente observar a mobilidade das estruturas que permanecem, né? Do tipo de reconstrução que vai ser feita. Isso tudo a gente tem que levar em consideração na reabilitação quando a gente for avaliar um paciente. As alterações motoras desse paciente, assim como a motivação, a idade, fatores físicos, sociais e psicológicos, claro. A gente está com um paciente agora com 37 anos e que nunca fumou. E ele é super jovem. E ele não quis fazer a cirurgia num primeiro momento. E ele agora está passando pela rádio e pela quimioterapia. E, assim, a esposa é super nova, quer dizer, ele jovem, tem uma filha nova. E aí eles estavam muito preocupados. E aí, nesse primeiro momento, eu orientei sobre as consequências que ele poderia ter de ambos os tratamentos, né? Mas eles optaram por tentar, num primeiro momento, a rádio e a quimioterapia. E ele vem evoluindo e ele tem tido reações bem severas, assim, que eu já vi pacientes
mais velhos não terem esse tipo de reação. Então, é exatamente o que o Leonardo falou. Às vezes tem a questão da idade, mas não necessariamente signifique que não vai ter o mesmo tipo de... que vai ter o mesmo tipo de reação. E eu acho que é por isso que trabalhar com oncologia é interessante, é muito interessante. Além da gente aprender muito com eles, é muito individual. Não existe receita, cada caso é um caso, cada caso tem uma história, cada paciente tem uma história, cada paciente tem uma família, tem uma realidade. Então, assim, desde o paciente laringectomizado, o paciente com tumor de laringe que não quis realizar a laringectomia porque ele tinha uma esposa jovem e aí ele não quis, assim como outros pacientes que têm outras histórias. Então, é importante a gente levar sempre em consideração. Então, pensando assim, na nossa atuação, né, no câncer de cabeça e pescoço. E realmente a reabilitação não começa no final. Quer dizer, existe uma linha, mas eu digo uma linha do tempo, mas a reabilitação propriamente dita, sim, talvez num pós-operatório. Mas o nosso acompanhamento, ele vai desde o pré-tratamento. E isso é uma grande possibilidade que a gente tem de participar e de fazer parte da equipe, né, lá no hospital, que é o nosso ambulatório de cabeça e pescoço, e que nós temos fono, nutrição, enfim, o cirurgião de cabeça e pescoço, os residentes de otorrino. Se precisar de alguma orientação do serviço social, a gente entra em contato, envia um parecer, ou da dentista. Então, às vezes, eles não estão presentes fisicamente lá, mas nós sabemos e podemos contar com eles em outros momentos, né? Então, aí você pode pensar, o que você vai fazer no pré-tratamento, né, da fonoaudiologia, o que vocês podem estar contribuindo. E lá o paciente ele chega, e muitas vezes eles já chegam emagrecidos, e eles já chegam com algumas alterações, né, com dificuldade de deglutição. Então, esse nosso acompanhamento pré é porque ali, naquele momento do diagnóstico, a gente já pode começar a intervir. Então, a gente já pode começar a orientar uma melhor consistência, uma consistência de segurança para esse paciente. A nutrição já pode começar a orientar, talvez, o uso de suplementos. E aí, com isso, a gente pode preparar, né, como já foi dito aqui hoje, esse paciente para o tratamento. Então, nós temos a possibilidade, o que é muito rico, para mim, como fonoaudióloga, de estar presente durante uma videolaringoscopia, por exemplo. Porque, para a gente, é importante ver como é que está a mobilidade dessa prega vocal, né? O que esse exame pode estar trazendo ali para a gente. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre um outro exame que a gente acaba fazendo lá também e que é muito rico, que é a videoendoscopia da deglutição. Então, a gente consegue visualizar, muitas vezes, se o paciente está aspirando ou não, porque é comum o paciente com câncer de cabeça e pescoço aspirar silente e não ter nenhum tipo de sinal, nem tosse, nem engasgo. Então, o fato de nós já estarmos atuando desde o pré-tratamento, isso faz com que um paciente que vai fazer uma cirurgia, talvez maior, a gente possa orientar, eu encaminho para o atendimento individual, e lá eles tiram todas as dúvidas, gosto de mostrar foto, gosto de mostrar como é a função da deglutição, porque não só da deglutição, como da voz, enfim, da fala, porque é importante os pacientes estarem cientes dessa fisiologia, né, e de como as coisas acontecem. Às vezes, eles recebem o diagnóstico do câncer, e posteriormente, né, é dito como vai ser feito o tratamento e tal, e às vezes eu observo que eles ainda estão lá no diagnóstico, eles ficam às vezes perdidos, assim, no sentido de, caramba, eu estou com câncer, como é que vai ser agora? Então, a gente acaba, às vezes, pedindo para fazer esse atendimento individual para que a gente possa orientar o paciente das sequelas que ele pode vir a apresentar com o tratamento e o que a gente pode contribuir sempre para a qualidade de vida e para a função. Então, o que a gente puder manter de função, a gente vai correr atrás. E aí, por conta disso, eu faço, enfim...
Eu não sei se tem alguma fonoaudióloga aqui, mas eu acho que a equipe pode estar ciente, pode tentar fazer isso. Eu fiz esse pequeno registro, não chega a ser um protocolo, mas é um registro que eu faço de todos os pacientes que chegam no ambulatório, desde o período que eles chegam com a suspeita e que vão passar pela biópsia e vão realizar a videolaringoscopia. Então, eu gosto de deixar tudo anotado, desde como eles chegaram. Então, se ele chega com uma via oral sem alterações, se ele já chega com uma via oral com algum tipo de restrição, ou se muitos, assim, eles já chegam e falam: nossa, eu não estou conseguindo comer nada, nem batido, nem o alimento batido eu consigo comer. Então, isso, para mim, já fica assim, claro, nossa, ele já está com uma baita dificuldade de deglutição. Ele já conseguiu restringir toda a alimentação dele em dieta batida, e mesmo assim ele está tendo algum tipo de dificuldade. Será que não é a hora da gente já entrar com uma via alternativa antes do tratamento? Do que esperar esse paciente realizar o tratamento e no tratamento ele pode acabar perder mais peso. Então, nesse período, nesse momento do ambulatório, a gente consegue discutir um pouquinho isso. Então, às vezes, a gente, não, vamos tentar passar a sonda, vamos tentar fazer uma gastrostomia antes do tratamento. E, assim, a reabilitação fonoaudiológica no pós-cirúrgico, né, assim, no primeiro momento, a gente tem que ter a liberação médica para começar a atuar com o paciente. Então, o Léo vai e fala: não, Carol, pode mandar brasa. Então, eu pergunto: posso fazer exercício de força? Posso começar a fazer exercícios de mobilidade? Não, pode, está liberado. Então, é muito importante a gente ter essa liberação médica. A retirada dos pontos, uma boa cicatrização e a ausência de fístulas e infecção. A gente não pode fazer, digamos assim, uma reabilitação se o paciente estiver com algum tipo de infecção ou fístula, né? Eu vou falar um pouquinho sobre fístula mais para frente. Então, se vocês forem ver o nosso objetivo lá no pré-tratamento, eu gosto de chamar de gerenciamento. A gente começa a fazer um gerenciamento desde o início, desde quando ele vai receber o diagnóstico. E aí, depois desse gerenciamento, a gente entra, de fato, nessa reabilitação no pós-cirúrgico, que o nosso grande objetivo é maximizar o uso das estruturas remanescentes para estabelecer uma alimentação pela boca e melhorar a comunicação desse paciente. Então, a gente pensando assim, em dois grandes grupos, né, da cabeça e pescoço, a gente tem os tumores de boca e orofaringe, e com os seus tratamentos a gente pode vir a ter alterações de disfagia, alteração articulatória, disfonia, paralisia facial, como o Léo falou, né, também engloba as doenças que acometem as glândulas salivares. E a gente tem alguns pacientes que acabam vindo a ter paralisia facial, assim como o tumor da laringe, que eles podem vir a ter disfagia ou disfonia. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês só do que seria, porque eu queria muito, é o que eu sempre falo para as residentes, que a gente pense um pouco nesse sujeito que acabou de receber um diagnóstico, o que a gente pode fazer para contribuir para a qualidade de vida desse paciente e manter a função. Tanto a função de deglutição, quanto a função emissão vocal, quanto a articulação, quanto a fala. E aí, o que eu falo para as meninas é que eu acho que a gente pode fazer essas relações, né? Então, pensando em deglutição, se a partir do momento a gente tem toda uma estrutura, né, que ela se, digamos assim, de maneira dinâmica, ela age para que a gente tenha a deglutição, desde a fase oral até a fase esofágica. Então, a gente pensa que se a gente tem alguma alteração nesse percurso, a gente pode vir a ter alguma dificuldade. E o que a gente pode fazer com essa dificuldade para poder reverter esse quadro, né? Então, pensando na deglutição, a gente sabe que temos a fase oral,
a fase faríngea e a fase esofágica. A fase oral, ela compreende desde a captação do alimento. Então, se você for parar para pensar, se para ele captar o alimento da colher, ele precisa ter os lábios. Se por acaso ele tiver um tumor de lábio, a captação vai estar prejudicada. Então, qual tipo de reconstrução foi utilizada? O que a gente pode fazer para contribuir para essa captação? Então, esse é como se fosse o raciocínio, digamos assim, né? Então, pensando em todas as fases e de como a laringe é importante, né? Porque a laringe, a gente tem os nossos mecanismos de proteção de vias aéreas. Então, desde a elevação da laringe, anteriorização da laringe, fechamento, coaptação glótica, né? Fica uma zona de pressão supraglótica. Então, são mecanismos de proteção que, se a gente tem digamos assim, a falta de alguma dessas estruturas, a gente pode vir a ter um prejuízo nesses mecanismos de proteção. Então, o que a gente pode fazer? Eu falei lá que o nosso objetivo era sempre maximizar, né, as estruturas, a função dessas estruturas que permanecem. Então, o que a gente pode fazer para contribuir para a deglutição e para o processo ser seguro, né? Alessandro, tem esse videozinho que ele mostra um pouquinho isso que eu estou falando para vocês. Desde a captação do alimento, ele é bem didático, por isso que eu gosto de botar, porque muitas vezes depois que a gente mastiga, a gente já não consegue ver, né? E aí, o que você, como fonoaudióloga, utiliza de avaliação para poder dizer se a deglutição foi boa ou se não foi? Então, a gente pensando em todo o processo, vocês vão ver que a laringe vai se elevar, né? Você tem a queda da epiglote, ela se eleva, anterioriza, e depois desce de novo. E a gente faz isso ao longo do dia várias vezes. E tem paciente que não consegue realizar esse tipo de movimento e realmente tem uma disfagia severa. E aí, o que a gente pode fazer para contribuir no processo de reabilitação desse paciente? Então, só exemplificando, assim, explicando, essa dificuldade de deglutição é o que a gente chama da disfagia, né? Que ela pode ser em qualquer uma dessas fases, desde a fase oral, fase faríngea, fase orofaríngea ou a esofágica. A esofágica a gente não tem muito como atuar, ela é mais baixa, é uma fase involuntária. Então, às vezes, a gente pega pacientes com tumor de esôfago e aí a gente vê que realmente o relato deles é: eu estou sentindo um alimento parado e não consigo progredir. E aí, às vezes, eu engasgo. Porque se você for pensar num tubo fixo, não é, tá? Mas só para a gente pensar o raciocínio. Se você pensar que tem algo obstruindo essa luz, você pode pensar que o alimento vai acumular ali em cima. E, de alguma forma, esse alimento pode vir a transbordar para a via aérea e ele acabar vindo a engasgar e a tossir. Então, de fato, a gente precisa identificar qual é a fase da deglutição que está alterada. E isso vai ser muito importante para a nossa reabilitação. Porque se ele tem uma alteração na fase oral, a gente pode pensar em algumas estratégias. Se ele tem uma alteração na fase faríngea, a gente vai pensar em outras estratégias. E aí, pensando na disfagia, isso aqui é só a título de informação, a disfagia é reconhecida como disfagia para tumores de cabeça e pescoço é o que a gente chama de disfagia mecânica, porque, de fato, é mecânico, é diferente de uma disfagia neurogênica, de um paciente com Parkinson, com Alzheimer, o comportamento é diferente, ou psicogênica. Então, na verdade, a mecânica é porque, de fato, tem algo ali na estrutura e que pode ter algum comprometimento motor ou sensitivo e que esteja prejudicando a deglutição. Então, como é que é esse paciente quando ele tem queixas, né, de deglutição? Ele relata engasgos, tosse, pigarro, uma qualidade vocal molhada, você consegue escutar o borbulhar mesmo, você percebe que tem um alimento parado aqui, só pela qualidade vocal dele. Então, assim, na verdade, são sinais que nos sugerem, tá certo? Então, esses sinais nos sugerem, opa, tem alguma coisa aí que está acontecendo, vamos ver o que a gente pode buscar de estratégias.
né? Assim como o alimento parado, perda de peso. Então, são sinais que a gente observa durante a nossa avaliação. E como é que esses pacientes podem... fica muito claro quando eles têm uma disfagia severa. Eles chegam, às vezes, desnutridos, desidratados. Tipo, alguns pacientes desenvolvem pneumonia aspirativa, outros não. Mas a gente consegue observar que eles estão aspirando, e isso já é uma boa discussão aí para um segundo momento. E a perda do prazer alimentar e social. Eu já tive paciente, estava chegando perto do Natal, e ele queria comer bacalhau. E ele falou, ele sempre comeu bacalhau, e ele tinha uma disfagia severa. Eu falei, nossa, eu quero muito te ajudar. O que a gente pode fazer para que seja seguro e o senhor consiga realizar o seu desejo? Então, eu chamei a esposa dele, e aí pensamos, será que se a gente fizer tipo um bolinho de bacalhau bem pastoso, mais mole, né? O que a gente consegue adaptar para poder contribuir para o desejo desse paciente, mas que não ofereça risco? Então, é importante a gente ter isso bem marcado. Com relação à disfonia, né, por tumores de cabeça e pescoço, é só a gente pensar, a nossa laringe é onde nós temos a nossa prega vocal. E a prega vocal, a gente diz que a voz é fonte e filtro, né? Então, a prega vocal é onde ocorre a vibração dessa prega vocal, né? O fechamento da prega vocal, a vibração da mucosa dessa prega vocal, que acaba vindo a produzir o som, enfim, assim como um mecanismo de proteção de vias aéreas. Então, a laringe, ela é fundamental, e a partir do momento que o paciente pode vir a ter algum tipo de tumor nessa região, e dependendo do tipo de tratamento ou reconstrução, enfim, ou cirurgia que vai ser realizada, a gente precisa ver como é que vai ser essa reabilitação. Então, o nosso objetivo é que o paciente consiga, após o tratamento, falar de uma maneira mais clara, diminuir a rouquidão, que ele tenha tempo para falar e não fale assim de maneira ofegante. Porque se ele tem, às vezes, uma paralisia de prega vocal, uma em abdução, por exemplo, uma abertura, ou seja, o fechamento incompleto, ele pode vir a ter uma voz muito soprosa e ficar muito cansado. E aí, por conta disso, a gente precisa fazer uma boa avaliação para ver quais são os, digamos assim, mecanismos que estão alterados para que a gente possa contribuir na reabilitação dele. Então, ali é só um exemplo. A gente pensando que na respiração a gente tem a abertura das pregas vocais e na fonação o fechamento. A partir do momento que a gente tira uma prega vocal ou faça algum tipo de tratamento nessa região de mucosa, a gente pode ter alguma alteração na qualidade vocal. E os pacientes, muitas vezes, eles acham que depois do tratamento eles vão voltar a ter a voz que eles tinham antes. E é verdade isso. Então, assim, existe todo um acompanhamento aí de uma aceitação agora de como é que é essa nova realidade, né? E aí eu peço sempre socorro para a psicóloga e a gente conversa e tal e vai discutindo, porque agora é uma nova aceitação. E o que eu gosto de explicar sempre para eles é que eles tiveram uma doença que não é fácil, que é grave, e por conta dessa doença, o importante é a gente conseguir controlar a doença. E a reabilitação vem aqui e a gente vai tentar gerar o melhor que a gente puder, dentro do possível, uma boa qualidade de vida para esse paciente. E é por isso que, hoje em dia, utiliza-se muitos protocolos de qualidade de vida, né? Tem protocolo de deglutição, de qualidade vocal, que a gente oferece para o paciente, para ele responder e ver o quanto aquilo está atingindo. E, às vezes, no início de um tratamento e no final do tratamento, ou algum tempo depois, a gente consegue comparar e ver se houve algum tipo de melhora nessa qualidade de vida. E por ali a gente consegue ver também até o nosso trabalho terapêutico. E aqui, só citando a parte de articulação e de motricidade orofacial, que é o que eu queria que
deixar assim essa sementinha na cabeça de vocês, é que para a gente falar, a nossa língua se movimenta, os nossos lábios se movimentam. Então, a partir do momento que a gente tem alguma alteração nessa região, a gente pode ter uma distorção ou uma alteração, né, uma imprecisão articulatória, que a gente chama. Então, o que a gente pode fazer de terapia para contribuir? Porque tem paciente, às vezes, no SUS a gente não observa muito. Eu acho que o fato deles estarem sendo tratados já até deixa eles bem, assim, isso conforta. Não, doutor, eu consegui tratamento. Então, eles ficam felizes. E, às vezes, eles não ficam tão preocupados, às vezes, com a consequência de uma imprecisão articulatória. Diferente de outros pacientes, que, não, eu quero voltar a trabalhar, eu quero falar melhor. Não, eu quero fazer terapia, quero movimentar melhor o que eu puder da minha língua. Eu não quero falar com tantas distorções. Então, aqui é só para mostrar a normalidade e como, para cada fonema que a gente fala, a gente tem um ponto articulatório. Então, essa língua vai tocar em alguma região, esse dente, esses lábios, para que a gente consiga falar de maneira mais precisa, assim como a nossa mímica facial. Então, assim, não, eu quero rir, não quero parecer que eu estou com cara de zangada sempre. Eu tenho uma paciente que ela fez uma glossectomia lateral e ela ficou muito bem, come de tudo, mas depois que ela fez um esvaziamento cervical, ela ficou com restrição nesse movimento, então ela faz fisioterapia e tem a indicação de fazer a fisioterapia, mas ela ficou com uma depressão do ângulo da boca, acumulava saliva, e isso incomodava demais. Então, às vezes, o que para a gente, talvez, nossa, mas você fez um tratamento e tal, você está bem. Não, mas isso me incomoda. Então, por isso que é individual. Cada um tem uma história, cada um tem uma realidade. Então, a gente tem que tentar buscar melhorar a qualidade de vida dessa pessoa com essa história, com essa realidade, e ver o que a gente pode fazer para ajudar. Então, pensando na avaliação, então, assim, a gente começa a acompanhar o paciente desde antes do diagnóstico, digamos, né? Vamos acompanhando todo o processo de diagnóstico, se a gente vai indicar sonda ou não vai indicar. E aí a gente acompanha durante todo o processo de tratamento. Eu gosto de acompanhar todos os pacientes que fazem a radioterapia lá no hospital. Eu gosto de ver pelo menos uma vez por semana. E a gente vê muitas vezes que lá pela 12ª fração da rádio é quando eles têm o pico assim, das reações agudas ao tratamento. E aí, conforme a gente vai gerenciando, o que a gente consegue de via oral, o que é possível, vamos tentar saliva artificial, está fazendo laser, o que a gente está gerenciando ali. E para avaliar esse paciente, a gente utiliza alguns protocolos. Alguns foram elaborados pela equipe, outros são protocolos já descritos na literatura para pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Então, pensando em avaliação, a gente precisa fazer uma boa avaliação estrutural dos órgãos fonoarticulatórios desse paciente, né? Então, se ele fez a ressecção de uma parte da língua ou de alguma outra região, a gente precisa ver como é que está essa estrutura, como é que está a força, como é que está a sensibilidade, né? Assim como uma avaliação da paralisia facial. Então, se o paciente chega a ter algum tipo de paralisia, como é que está no repouso, como é que é no movimento, assim como uma avaliação perceptiva auditiva da voz. Como é que está a voz desse paciente? Ela é rouca? Ela é áspera? Né? Assim como está a fala dele, como é que é essa inteligibilidade? E a avaliação funcional da deglutição, que, sem dúvida, eu gosto de fazer em todas as consultas. Eu procuro ver como é que esse paciente está deglutindo. E a gente não pode esquecer de citar os pacientes traqueostomizados, porque aí esses pacientes traqueostomizados, a gente faz o que a gente chama de Blue Dye Test, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, pensando na avaliação funcional, é importante a gente saber quais as consistências que
que ele consegue deglutir sem intercorrências, né? Então, desde o líquido fino a uma dieta totalmente livre, sem nenhum tipo de processamento. A gente sabe também que cada hospital utiliza uma nomenclatura, tá? Essa nomenclatura que a gente utiliza lá no hospital. E quando a gente vai fazer a avaliação funcional, para cada uma dessas consistências, a gente vê como é que está a fase oral, como é que está a fase faríngea, né? Então, a gente vê como é que é a captação, como é que é o preparo do bolo, como é que é a ejeção do bolo. Ele elevou a laringe, ele manteve a laringe, ele está com um aspecto de voz molhada, parece que o alimento está parado, ele está sentindo o alimento parado ali. Então, são tópicos, né, que a gente observa durante a avaliação. E o Blue Dye Test, que são as mesmas consistências, porém corado de azul, que aí dá a possibilidade da gente observar, caso saia pela traqueostomia, a gente consegue observar se ele está aspirando ou não, né? Claro que existe falso negativo. O paciente pode estar aspirando e não sair nada azul aqui. Mas não existe falso positivo. Então, a partir do momento que saiu, é porque, de fato, ele está aspirando o alimento. E isso traz algumas... digamos assim, a gente consegue observar o que está acontecendo para a gente poder reabilitar. Tá? O caso desse paciente, ele era um paciente que fez uma laringectomia total, só que ele acabou, então, teoricamente, laringectomia total, tirou toda a laringe, não tem mais, tem uma separação entre a via aérea, né, e a via digestiva, então ele, teoricamente, não era para sair nenhum tipo de alimento ali. Então, por que saiu o azul? Porque ele acabou vindo a desenvolver uma fístula. Então, ele fez uma fístula tráqueo-esofágica. E por conta mesmo de decência, enfim. Então, a gente também tem que observar. Esse paciente, apesar daquele primeiro momento ele não ter mais nenhuma ligação, né, da alimentação com a respiração, ele desenvolveu uma fístula. Então, é um paciente que não vai poder comer pela boca. E ele vai ter que ficar com a sonda ou manter a gastro se estiver com a gastrostomia. Então, pensando aqui, paciente traqueostomizado, a gente usa corante de bolo azul mesmo, e cora a dieta. Essa aqui é uma água corada, tá certo? E a gente usa com qualquer uma dessas estruturas, qualquer uma dessas consistências, a gente cora de azul e consegue avaliar. Aqui eu só vou citar, porque não dá para entrar muito nessa parte, mas a gente também pode se utilizar de alguns exames objetivos que eles são complementares à avaliação, né? E que em alguns momentos eles realmente são importantes e necessários. Lá no ambulatório, a gente consegue ter a possibilidade de fazer uma nasofibroscopia, que é essa aqui, no qual o médico passa no nasofibroscópio e a gente consegue ver a imagem da laringe de cima. E se e se por acaso existe algum tipo de entrada de alimento em via aérea, a gente consegue visualizar. Então, para realizar esse exame, a gente também precisa corar a dieta para a gente poder visualizar bem. O outro é a videofuroscopia, que a gente consegue, pensando assim, como se fosse um raio-x dinâmico, e a gente consegue visualizar todo o trajeto do bolo e quando tem algum tipo de aspiração, a gente tem a entrada em via aérea. Então, esses dois exames são importantes e, em alguns casos, são necessários. Porém, a avaliação clínica que a gente realiza, ela é soberana, porque a gente vê em vários momentos e o exame é um recorte, né? Então, é importante a gente... Em alguns casos, a gente, de fato, precisa para poder programar como é que vai ser essa reabilitação, mas a gente não pode deixar de lado a nossa avaliação clínica. Então, eu chamo de gerenciamento, como eu já disse. Qual é a nossa grande, né, as nossas metas? É o desmame precoce dessa nutrição enteral, é a ingestão por via oral de maneira segura, é um desmame precoce da traqueostomia. Então, o paciente, às vezes, para realizar uma determinada laringectomia parcial, ele precisa fazer uma traqueostomia num primeiro momento, e aí, logo depois da cirurgia, a gente vê o quanto antes a gente consegue retirar essa traqueostomia, assim como reduzir pneumonias por aspiração, né, para que ele receba uma alta o mais precoce possível e que tenha uma melhora na qualidade de vida.
Eu não tenho como citar aqui todos os, digamos assim, exercícios que a gente utiliza, porque eu penso que a partir do momento que a gente tem uma boa avaliação, a gente tem todos os instrumentos necessários para uma reabilitação. Então, se a gente consegue perceber o que está alterado, a gente usa as estratégias que nos competem para poder contribuir. Então, por exemplo, alguns pacientes, eles acabam vindo a engasgar quando eles colocam um volume de alimento muito grande na boca. Mas se você controlar esse ritmo, eles já conseguem deglutir sem tosse e sem engasgo, entendeu? Então, às vezes, dá um pouco mais devagar, esse paciente vai bem. E eu não precisei mudar a consistência, não precisei mudar nada. Assim como a postura. Às vezes, até os pacientes internados, às vezes, ou que estão acamados e tal, eles costumam, muitas vezes, receber dieta deitado, o que não pode. Então, assim, a gente tenta ir orientando e buscando estratégias para que eles consigam deglutir de maneira segura. Assim como exercícios de força, exercícios de resistência, que eu vou falar o que a gente faz mais ou menos para cada caso. Então, eu trouxe uns casos aqui só para exemplificar, mas a gente pensando num paciente que teve tumor de lábio e fez a ressecção do lábio, eu disse que o lábio era importante para ele captar o alimento. Então, se ele retirou esse lábio, pode ser que isso esteja prejudicado. Eu já tive paciente que capta com a língua. E bota a colher direto na língua e faz a pressão necessária com a língua, porque ele não conseguia fazer com os lábios. Então, tem paciente também que acaba tendo escape anterior. Então, ele não consegue vedar. E ele acaba tendo que engolir com essa abertura, né, da boca. Então, acaba tendo escape anterior. Então, é mais ou menos esse o raciocínio. A partir do momento que a gente tem a falta de uma estrutura ou que o paciente passou por um tratamento de radioterapia naquela estrutura, e a gente sabe que a radioterapia pode oferecer algumas reações, né? Aí a gente consegue ir percebendo o que pode estar alterado e o que a gente pode fazer para reabilitar. Por exemplo, só um exemplo, a produção de sons explosivos, p, b, a gente faz com os lábios, né? Então, a partir do momento que se ele tem a ausência de um dos lábios, ele pode ter a emissão desse fonema prejudicada. Se é um paciente que eu não quero ter uma fala prejudicada, eu quero falar direitinho, o máximo que eu puder. Então, o que a gente pode fazer de exercício para poder contribuir para uma fala mais clara, para que as pessoas consigam entender ele quando ele fala? Assim como as glossectomias. Então, a língua, a gente já viu que, às vezes, umas glossectomias mais anteriores, como a gente precisa da ponta da língua, toca em várias partes da boca para a gente poder falar, glossectomias mais anteriores geralmente têm alterações mais de fala. E glossectomias mais posteriores, que pegam já a base de língua, a gente costuma ter alterações de deglutição. Isso não isso é comum, mas eu não quero que vocês encarem isso como uma regra. Eu só estou exemplificando, tá certo? Então, assim, um paciente glossectomizado que tira uma parte da língua, ele pode ter um prejuízo na hora de ejetar da fase oral para a fase faríngea. E aí, com isso, a gente precisa fazer o quê? Ali, algum tipo de trabalho de fortalecimento dessa língua, né, que remanescente, para a gente poder contribuir para a ejeção oral desse paciente. Assim como ressecção da maxila e palato. Essa paciente é super jovem, ela tinha 38 anos e ela fez a ressecção em palato duro. E, inicialmente, a voz dela, claro, ficou muito nasalada, mas vocês acreditam que depois de um tempo, e é impressionante como o corpo se adapta. E é exatamente isso. Ela conseguia deglutir. No início, ela deglutia e saía tudo pelo nariz, porque se a gente tem uma ligação da cavidade oral com a nasal, o alimento entrava por ali e saía. E depois de um tempo, ela se adaptou de um jeito que ela consegue beber água sem prótese e sem ter refluxo nasal.
E, às vezes, na própria reabilitação, a gente consegue indicar uma manobra, né? A gente utiliza muito manobras terapêuticas na área da cabeça e pescoço, exatamente por ser uma dificuldade mecânica. Então, se ela é mecânica, às vezes um ajuste da cabeça, né, da posição da cabeça ou do pescoço, a gente consegue uma deglutição segura. Então, essa paciente foi uma paciente que se adaptou muito bem. Assim como a gente, depois ela veio a colocar uma prótese obturadora de palato, mas a gente também tem que ficar atento que assim, a prótese obturadora de palato, ela conseguiu melhorar na emissão, então ela não ficou com a voz tão nasalada, mas não foi 100%. E, às vezes, eles acham que vai contribuir 100%. E desmistificar isso, às vezes, é difícil porque eles acabam se frustrando. Então, é importante a gente estar sempre de perto acompanhando esse paciente. E essa aqui também é o tipo de prótese obturadora de faringe, né? Para outros casos. As mandibulectomias, então, às vezes, a gente vê uma paciente que realiza, né, uma mandibulectomia e ela fica completamente adaptada, desde a maneira de falar quanto a maneira de deglutir, mas consegue ter uma boa qualidade de vida. Eu já tive um paciente que realizou uma mandibulectomia e foi um paciente com uma cirurgia muito extensa. E depois de um tempo, a gente conseguiu liberar a dieta por via oral. Ele não fez só mandíbula, que isso é uma coisa que acontece às vezes também. Ele fez mandíbula, língua, soalho de boca. Então, ele teve outras estruturas comprometidas. E aí a gente lida agora com uma estrutura completamente diferente. E esse paciente, depois de um tempo, a gente conseguiu liberar a dieta para ele, conseguiu deglutir, mas ele dizia que só conseguia no máximo 50 ml. Depois de 50 ml, ele não conseguia mais, ele ficava cansado e começava a engasgar. Aí, gente, opa, então ele estava conseguindo uma mobilidade, mas ele não estava tendo resistência dessa musculatura para um volume maior. Então, quando era 50, ele conseguia. Depois de 50, ele não conseguia mais. E aí, o que a gente fazia? A gente começou a trabalhar exercícios de resistência para que ele conseguisse manter manter um longo período de alimentação, né? As laringectomias parciais, então a gente tem as verticais e as horizontais. Então, por isso que eu falei e quis falar um pouco da fisiologia nessa parte da voz, porque a partir do momento que a gente, para falar, né, para ter voz, a gente precisa da coaptação glótica. Então, se o paciente retira, por exemplo, uma parte, a gente vai ter um prejuízo e uma abertura aqui, além de uma cicatrização. Então, talvez nesse caso, a gente tenha que utilizar alguns exercícios exatamente para conseguir uma clareza na emissão desses pacientes, na voz. E as horizontais. Então, as horizontais, elas são laringectomias mais supraglótica. E lembra quando eu falei dos mecanismos de proteção das vias aéreas, que para a gente deglutir, a gente precisa ter elevação da laringe, anteriorização, coaptação glótica, e que na parte supraglótica tem uma zona de pressão, né? Então, a partir do momento que a gente tem a retirada nessa parte supraglótica, a gente pode vir a ter disfágicos, pacientes disfágicos e de maneira severa. Então, o que a gente pode utilizar de manobras para poder contribuir nesses casos? Assim como a laringectomia total. Não sei se alguém aqui já teve contato com algum paciente que tenha realizado ressecção total da laringe, mas se a gente for pensar, os outros pacientes laringectomizados, parcialmente, eles mal ou bem têm algum tipo de voz, mesmo que com uma qualidade vocal rouca
áspera, soprosa, eles conseguem emitir som. Agora, o paciente laringectomizado total, não. Ele tirou toda a laringe. Então, o que a gente pode utilizar, fazer de reabilitação desse paciente que não tem mais a prega vocal e não tem mais som, né? Que é o que a gente chama, que ele vai desenvolver agora uma voz alaríngea, né? Então, é uma voz que a gente pode ter pela aquisição da voz esofágica, pelo uso da prótese fonatória e pela laringe eletrônica, que eu vou falar mais para frente. Agora, é importante a gente ter ciência que esse paciente laringectomizado, aqui, ó, ele não tem mais a ligação. Então, ele vai comer e vai faringe, esôfago, e a respiração vai ser por aqui. A não ser que ele tenha algum tipo de fístula, que é a ligação entre a parte respiratória e a parte digestiva. Mas com a laringectomia, a gente tem a separação. Então, teoricamente, esses pacientes eles vão conseguir comer. Porém, tem alguns pacientes que desenvolvem uma dificuldade de deglutir sólidos. Então, eles conseguem engolir, mas eles não conseguem. O alimento sólido fica, muitas vezes, parado e eles têm a sensação de um bolo parado e não conseguem deglutir. Então, é muito importante para essa população. A gente utiliza hoje uns questionários de qualidade de vida exatamente para ver como é que está a deglutição desse paciente, como é que está para ele essa situação, né? Outra coisa, a gente pode orientar o uso do HME, que é um filtro. Então, a partir do momento que o paciente é laringectomizado total, ele passa a ter a respiração só através da traqueostomia. E aí, muitas vezes, eles têm secreção. E aí, o HME é como se fosse, algumas pessoas até dizem, um nariz, né, que a gente utiliza aqui, porque é um filtro com... é um adesivo. Ele coloca um adesivo diário e ele acopla um filtro. Esse filtro é como se fosse uma esponjinha e tem uns cristalzinhos dentro. E aí esse filtro, ele aquece o ar, filtra o ar. Então, se você for pensar... Essa é bem antiga. Lá, antigamente, tinha esse tipo de laringe eletrônica. Agora, eles fazem mais... Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, só voltando aqui, o HME, ele filtra esse ar. Então, às vezes, esses pacientes, eles têm muita secreção. Então, o uso desse filtro ajuda a aquecer o ar e o ar não entra, digamos assim, tão cheio de impurezas. Ou a utilização de um protetor diário. Eu tenho um paciente que, depois que ele descobriu isso aqui, ele falava, parece que eu estou com uma camisa Hering e uma blusinha Apollo, ninguém vê que eu sou traqueostomizado. E vou te falar, ele tinha, acho que uns 60 anos, mais ou menos. Isso ajudou tanto ele na autoestima dele. Impressionante. Então, assim, a gente realmente tem que ver o que a gente pode ajudar e quais as estratégias que a gente pode ajudar esses pacientes, porque são várias as, digamos, angústias que eles apresentam. Assim como o protetor de banho, que aí tem essa abinha aqui, a água cai e não corre o risco de cair dentro da traqueostomia. E você vai pensar, bem, o paciente laringectomizado, agora ele vai respirar por aqui. Como é que fica a alteração, né? Eles geralmente têm alteração para sentir o cheiro. Então, já tem alguns trabalhos descrevendo isso e, de fato, eles precisam fazer uma estimulação olfativa para que eles consigam voltar. Não tem, porque aí agora não tem mais a ligação. Então, separou, entendeu? Então, a gente utiliza alguns movimentos de boca para que tenha a entrada passiva do ar e você consegue, com o tempo, observar e eles falam, não, agora eu estou sentindo cheiro de café, de perfume, cheiros mais fortes, e depois eles vão evoluindo.
Então, pensando aqui nos métodos de voz, né, para os pacientes que realizaram a laringectomia total, essa aqui é a laringe artificial, que a gente chama, na verdade, eletrolaringe ou laringe eletrônica, né? Então, o paciente, ele vê em qual região do pescoço ele consegue emitir, então, às vezes, eles vão testando. E aí, ele faz uma boa articulação e, com a vibração desse aparelho, eles conseguem ter uma voz mais robotizada, porém, eles conseguem se comunicar. Então, eu já tive paciente que voltou. Então, a gente está dizendo muito aqui, né, da pessoa se sentir assim, né? Não, eu estou contribuindo, autoestima, se sentir funcional. O paciente voltou a trabalhar, ele me mandou uma mensagem essa semana dizendo que ele ganhou um prêmio sobre contabilidade, sobre um prêmio que ele conseguiu ganhar por conta dessa questão. Ele voltou com a autoestima, voltou a trabalhar, e isso foi bem, bem importante na vida dele. Alessandro, o segundo, por favor. Esse aqui. Essa é a terapia para voz esofágica. A gente não utiliza nenhum tipo de método. Bom. Não sei se está escutando. Vocês estão escutando. Você coloca para mim de novo, por favor? Essa é a terapia que a gente faz para aquisição da voz esofágica. Então, você vê... Vai. E a gente começa primeiro com com alguns fonemas bilabiais, e aos poucos a gente vai aumentando para sílabas, palavras, frases, e alguns pacientes conseguem ter uma fala fluente utilizando esse tipo de método. Esse aqui, por favor. Esse aqui é um laringectomizado total que conseguiu colocar uma prótese fonatória. Sete, 8, 9, 10. E aí, qual é a sensação de não... Então, assim, o que a gente pode dizer naquele caso? É um paciente que não tem laringe. Ele colocou uma prótese fonatória, né, que é a Provox. Ele ainda está utilizando a Freehand, então, geralmente, o paciente ele precisa ocluir, né, de maneira digital, e ainda existe essa válvula que não precisa, então, assim, ele realmente está o top. E eu posso dizer que esse paciente é do SUS e que ele conseguiu isso com a prefeitura. Então, através de relatórios, ele correu atrás, ele é muito esforçado e conseguiu. Bem, a gente já está finalizando. Só para falar um pouquinho sobre a radioterapia, então, associada à cirurgia, a gente não pode esquecer que a radioterapia pode acontecer também. E quais são as consequências da radioterapia? Atualmente, a gente já viu que ela tem algumas reações, mas existe esse trabalho bem legal, e eu já faço isso lá no hospital também, é que a gente tenta prevenir o trismo, né? E aí, de alguma forma, a gente realiza exercícios de abertura de boca para que a gente possa evitar desse paciente ter o travamento. E, para fechar, eu não poderia deixar de não falar sobre cuidados paliativos, porque eu faço parte do grupo de cuidados paliativos lá do hospital, que tem uma equipe maravilhosa e que a gente pode contar com profissionais de todas as áreas. E a gente também pode ter pacientes, né, com tumores na região de cabeça e pescoço que precisam dos cuidados de toda uma equipe. Eu já peguei paciente com cabeça e pescoço com tumor muito avançado que não conseguia se comunicar porque o tumor já ocupava toda a boca. E, por conta disso, a gente utilizou estratégias como comunicação alternativa. Então, essa é uma possibilidade também que a gente pode acabar vindo a utilizar com esses pacientes que não conseguem, enfim, se comunicar por conta do tamanho do tumor. Assim como pacientes que, às vezes, querem comer e não podem comer porque eles vão aspirar. E aí você pensa, como é que você faz, né?
A gente pode tentar, juntamente com a equipe, tomar algumas decisões, mas o que eu sempre penso em qualquer decisão minha é: ele está confortável, ele está tendo prazer oral e ele está tendo qualidade de vida? Então, se a gente conseguir minimizar os riscos, pelo menos da consequência de uma aspiração, a gente já conseguiu trazer uma diferença para aquele paciente. Tá? Eu queria agradecer e falar um pouquinho só que nós temos o Júlio Verde, que a Cabeça e Pescoço, ela também tem toda uma campanha, assim como existe a campanha da mama, existe a campanha da próstata, existe também a da Cabeça e Pescoço, que esse ano nós fizemos lá no hospital com os pacientes, que foi o Júlio Verde. E essa aqui é a equipe da jornada de cuidados paliativos que nós fizemos lá no hospital também. Essa aqui é a equipe do ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço e essa do cuidados paliativos. E esse é um grupo de apoio aos laringectomizados que nós temos e que é muito bacana e que eles trocam várias informações. Tá? Obrigada.